Boa noite, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos nós. A Bíblia nos fala, vós sois as minhas testemunhas. E hoje nós estamos aqui para dar o nosso testemunho, contar como foi que nos convertemos, quando foi que nos convertemos, simples, mas edificante. Tem muitas pessoas que carregam o ex-viciado, a ex-prostituta, né? O ex-padre, o ex-macumbeiro, a ex-lésbica, o ex-traficante, enfim. Graças a Deus não carrego o ex comigo, mas vim de uma infância cheia de conflitos, um lar onde o meu pai e a minha mãe nunca se entenderam. Eu me recordo assim, da minha infância eu não me recordo muitas coisas, porque foram muitas brigas. Meu pai e minha mãe, eles brigavam muito, e eu era muito pequena quando eu presenciei uma cena e que até hoje eu nunca comentei isso com ninguém porque eu acho que é vergonhoso, e nunca comentei para não deixar minha mãe sem graça e nem que os meus irmãos soubessem disso, que eu acho que os meus irmãos não sabem disso até hoje. Eu tenho 53 anos, sou a caçula, meus irmãos são mais velhos, né? Um tem 54, outro 56, outro 58, enfim. E nem eles sabem disso, que numa madrugada estava calor e tem um corredor e a porta do quarto onde nós, ainda crianças, pequenos, não consigo lembrar a idade que eu tinha, mas eu era muito nova, quando eu presenciei uma cena em que meu pai, minha mãe estava deitada no corredor, a porta do corredor estava aberta, a porta do nosso quarto estava aberta. Eu dormia numa cama, não é beliche não, acho que era marquise. Não, eu não me lembro o nome daquelas camas não, deleta isso. Mas eu dormia numa caminha de baixo e minha irmã dormia em cima. E eu só na beiradinha do cobertor, com medo, assustada, estava escuro. Mas eu presenciei meu pai, ele subiu em cima da minha mãe com a tesoura e queria cortar a língua da minha mãe. E minha mãe ali se debatia, ela não gritou porque sabia que a gente estava ali do lado, mas houve uma resistência física por parte dela e eu não me recordo o final. Eu só sei que ele não conseguiu, porque minha mãe lutou com ele e conseguiu sair, eu não sei se ela se levantou, eu não me lembro porque eu era muito pequena, mas eu me lembro disso, que ele estava com a tesoura, subiu em cima dela e ele queria cortar a língua da minha mãe. Mas graças a Deus, Deus pela sua bondade, embora ainda não éramos evangélicos naquela época, eu não sei se eu tinha 5 anos, eu não me recordo. Mas foi o início de uma história que nos levou a um dia a entregar a nossa vida a Cristo, porque já estávamos cansados de viver com brigas, contendas, e era todos os dias. Meu pai e minha mãe, eles brigavam todos os dias. Imagine você sendo uma criança, ver teus pais brigando, enfim, mas as brigas eram mais verbal, mas aquilo rendia. Se começasse 7 da manhã, se minha mãe não gritasse, se minha mãe não explodisse, se minha mãe não pegasse alguma coisa, sua manilha, se minha mãe não xingasse meia dúzia de palavrões, meu pai ele não saía de casa, ele ficava ali infernizando a nossa vida.
Ele só se retirava do ambiente quando minha mãe pegava uma manilha e tacava nele, ou pegava um pedaço de pau, ou minha mãe ficava nervosa e saía batendo nas coisas, aí ele ia embora. E a nossa vida ela foi assim durante muitos anos, né? Eu creio que eu devia ter uns 5 anos de idade quando eu presenciei essa cena. Pelo menos até os meus 13, 15 anos, nós vivemos essa situação de muitas brigas. Brigas que começavam do nada, brigas que não existiam motivos para brigar, mas meu pai metia o pé dentro de casa, era só para brigar. Meu pai não bebia, não era alcoólatra, porque talvez algumas pessoas dizem, não, mas ele bebia. Ele não bebia, mas meu pai, ele servia aos espíritos. E eu creio que era isso que trazia conflitos para dentro de casa, porque o diabo ele veio ensinar matar, roubar e destruir. E quando uma pessoa da casa, ela aceita, claro que as pessoas elas vão em busca do bem, elas são enganadas, elas não têm culpa, porque elas vão em busca do bem, elas vão em busca de resolver a sua vida e entra em centros espíritas. Eu até peço perdão se alguém for assistir esse vídeo, que nos perdoe, porque nós não estamos aqui para marretar a religião de ninguém, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a desenvolverem a sua fé, porque Jesus ele disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa coisa de dizer que todos os caminhos levam a Deus é mentira do diabo. Essa coisa de dizer que Deus está em todas as religiões é mentira. É outro engodo de Satanás. E a gente pode provar isso com textos bíblicos. Nós podemos provar isso dentro das escrituras sagradas e não pelas minhas palavras, mas por aquilo que Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Um lugar aonde Jesus ele não reina, aonde existe coisas que contradiz a palavra de Deus, Deus não se faz presente. Você acha que Deus está presente aonde se matam bodes? Você acha que Deus está presente aonde sacrifica animais e às vezes sacrificam até pessoas? Isso, Deus não se faz presente. Deus não compactua com coisas que está ao contrário da sua vontade e da sua palavra. E essa regra vale também para dentro das igrejas evangélicas, aonde também há corrupção, aonde há engano, porque dentro do nosso meio evangélico, das igrejas evangélicas, também existem coisas que não agradam a Deus. Eu não estou aqui só para falar das outras religiões, na realidade eu não estou aqui para falar de religião nenhuma, eu estou aqui para relatar experiências vividas no passado e para mostrar para você o quanto Deus ele é necessário, o quanto Deus ele faz falta na vida do homem. Da onde provém o sofrimento, por que sofremos e por que muitas das vezes Deus ele não faz nada como as pessoas dizem. Não, não é que Deus não faz nada. Deus ele só entra aonde é permitido. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, morarei com ele, habitarei com ele. Então, enquanto o meu lar estava sem a proteção de Deus, enquanto o meu lar não tinha Jesus na nossa vida, o diabo estava ali. Porque o meu pai, ele vinha do centro, ele já vinha carregado,
já vinha influenciado por uma entidade maligna para destruir o lar, para causar desgraça. Na realidade, dentro do meu lar já estava previsto um derramamento de sangue. Isso nós só fomos saber lá na frente, quando Jesus já tinha entrado na nossa vida. Mas ainda assim aconteceu algo dentro da minha casa, que Deus usou as minhas mãos para dar o livramento. Eu não diria nem ao meu pai, mas dar o livramento à minha mãe, porque se não fosse pela misericórdia de Deus, minha mãe teria matado o meu pai, minha mãe seria uma assassina, estaria presa, né? Ia carregar um crime nas costas, enfim. Mas Deus, ele foi misericordioso, Deus foi bondoso, porque eu creio que mesmo ainda não sendo evangélica, Deus tinha um plano na minha vida, um plano de salvação da minha casa. Então, um lar que não tem a presença de Deus, um lar que não tem a cobertura de Deus, é um lar que está sujeito a viver, a sofrer as investidas do mal, porque o espírito mal está ali. A casa está descampada, a casa está desprotegida e a gente precisa proteger a nossa família, porque existe o reino espiritual que a gente não conhece. E a gente só passa a conhecer quando a gente conhece a Deus. E o meu lar só foi transformado quando nós aceitamos as propostas de Deus. O meu lar deixou de ser um lar de guerra, de conflitos, quando eu, minha mãe e minha irmã começamos a caminhar, começamos a buscar a presença de Deus para as nossas vidas. E aí o inimigo não suportou, ele teve que bater em retirada. Porque a casa já não estava mais vazia. A casa já estava sendo ocupada por um outro espírito, que era o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender isso, que as forças infernais, elas existem. E a função dele é matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Se você hoje tem um lar de conflito, saiba que é uma entidade maligna, que às vezes ela vem por causa de uma inveja, por causa de olho grande de alguém. Existem pessoas, mesmo estando dentro do nosso convívio, que elas não querem ver a tua felicidade, a minha felicidade, a nossa felicidade. O meu próprio pai já fez trabalho para mim, para me matar. Ah, mas que isso não existe? Existe, e a Bíblia fala sobre isso, que é reino contra reino, nação contra nação, é o pai contra o filho contra o pai, nora contra sua sogra contra sua nora. Isso é bíblico. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. José foi vendido pelos seus irmãos, praticamente quase morto. Ele não morreu porque Deus foi misericordioso e porque Deus tinha um plano. Deus tinha um plano na vida de José. José foi jogado lá numa cisterna, ficou lá dias, sabe lá quando, com fome, com chuva, com sol, bichos. Mas Deus tinha um plano e Deus salvou José. Assim como Deus salvou a minha vida, porque eu também poderia estar morta num acidente de carro. E meu pai havia na época feito um trabalho só porque eu tinha adquirido um bem, que era um carro, uma Fiat na época. E aquilo foi suficiente para o meu pai invejar, enfim, e querer acabar com a minha vida. E ele fez trabalhos para que eu sofresse um acidente de carro. O trabalho foi feito dentro do meu quarto, colocou
uns pozinhos na minha cama, nas minhas coisas, enfim, Deus ele revela tudo. É por isso que nós estamos falando que não há uma vida sem Deus. Se você vive sem Deus, o seu lar está sem Deus, está sem a cobertura de Deus. Você precisa ter uma cobertura espiritual, você precisa estar protegido e guardado por um Deus que vê tudo, porque o mundo espiritual só Deus pode ver. E a gente só conhece o mundo espiritual que está acontecendo, que estão fazendo, maquinando contra as nossas vidas, se Deus revelar. Se Deus não mostrar, nós vamos continuar sem saber quem é quem nos ama verdadeiramente. Nós vamos ficar sem saber qual o motivo do sofrimento, por que o motivo das separações, por que muitas brigas, conflitos dentro do lar, quando na verdade a família deveria se amar. E não é assim. Por quê? Porque existe uma força maligna que infelizmente trabalha para destruir a família. Porque sabe que a família é um projeto de Deus. Deus ama a família. Deus criou o homem e a mulher para viver em família. E o demônio ele não suporta isso. Gente, nos próximos a gente continua em nome de Jesus. Senão fica muito extenso e as pessoas não assistem. Tá bom? Se você tem gostado, dê o seu like e continua conosco em nome de Jesus. Amém.